Boa noite a todos. Hoje eu nem vou polemizar, tá? Hoje eu vou ser mais tranquila. Eu estava conversando com a Lu essa semana e eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão da nossa postura fora da casa espírita. Porque eu costumo dizer sempre que aqui dentro o nosso caminho é muito fácil, né? Olha a casa cheia, né? Nos últimos tempos a casa sempre cheia, todo mundo buscando melhorar, todo mundo buscando evoluir, todo mundo buscando uma nova forma de viver, né? Baseada no amor, baseada nos ensinamentos de Cristo. Mas o nosso grande desafio é quando a gente sai daqui, o nosso grande desafio é quando a gente chega ali fora. E aí nós temos o tempo todo me cercando pessoas que não têm as mesmas ideias, que não têm os mesmos objetivos, né? Que não vivenciam os mesmos sentimentos. E isso não é ruim. E isso não é nada ruim, né? Porque toda caminhada ela vai começar com o primeiro passo. E toda caminhada ela é rica quando ela tem uma paisagem, quando ela tem alguma coisa para a gente ir observando. E dentro da doutrina espírita, essa caminhada que a gente faz aqui encarnados, essa caminhada que a gente faz no planeta Terra, essa nossa paisagem são as provas, são as expiações, são todos aqueles desafios que a gente vai encontrando no nosso caminho que vão nos permitir exercitar a nossa força, exercitar a nossa perseverança, exercitar aquilo que a gente realmente acredita. Então eu escolhi alguns tópicos para falar hoje sobre a nossa postura. E eu comentei com a Rony, eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre a postura do espírita, do ser espírita na sociedade. Na verdade, esse título é uma provocação, porque eu não gosto muito de rótulos, né? Quem já frequenta a casa há bastante tempo, que me conhece, sabe. Mas é interessante como a gente às vezes tem que colocar alguns rótulos para a gente se fazer entender. Porque eu gostaria de poder dizer que eu vim hoje falar sobre a nossa postura diante da vida. E usar essa mesma expressão em qualquer lugar. Seja numa casa espírita, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja em qualquer lugar. Porque nós temos que ter uma postura diante da vida independente da nossa crença religiosa, né? Então, eu coloquei aqui que eu vou falar sobre a postura espírita, mas essa postura vai muito além de ser espírita, vai muito além de ser uma postura cristã, né? A gente fala sempre que Cristo não era cristão, Buda não era budista, não tinha esses rótulos, eles vieram para vivenciar o amor, para nos mostrar caminhos. Então, que bom, tomara, né? Oxalá que um dia a gente não precise desses rótulos na nossa caminhada. Mas hoje, como eu quero focar um pouquinho mais na nossa doutrina, eu vou usar esse rótulo, então, da nossa postura como espíritas lá fora, né? E eu escolhi algumas ilustrações para deixar mais claro o que eu quero falar. Não é uma receita, não é um manual, né? A gente não vai sair daqui com os 12 passos do espírita, nada do gênero. O que a gente tem que fazer é conseguir refletir um pouquinho sobre essas ideias, né? Então, para começar, eu escolhi uma historinha que talvez muitos já conheçam, para mostrar como a gente pode dar sempre o primeiro passo. O cego e o publicitário. Havia um cego sentado numa calçada em Paris, com um boné a seus pés e um pedaço de madeira escrito com giz branco. Por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário da área de criação que passava em frente a ele parou e viu que havia poucas moedas naquele boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz, virou, pegou o giz e escreveu um outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmola. Seu boné agora estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas do publicitário e perguntou-lhe se tinha sido ele quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o que ele havia escrito. E o publicitário respondeu: não escrevi nada que não esteja de acordo com o seu anúncio, apenas com outras palavras. E sorrindo, continuou o seu caminho. O cego nunca soube o que estava escrito, mas o seu novo cartaz dizia: hoje é primavera em Paris, e eu não posso vê-la. Quantas vezes a gente já se deparou com situações no nosso dia a dia
pequena, simples como essa história, e que a gente teve a oportunidade, a gente teve a chance de fazer a diferença na vida de alguém, e eu costumo dizer na nossa vida, né? Que quando a gente faz a diferença para alguém, a diferença maior está dentro da gente. Então, quantas vezes a gente tem oportunidades no nosso caminho de fazer diferente, de tomar uma postura diante de uma situação em que um sim pode fazer a diferença, em que um bom dia pode fazer a diferença, em que o uso de um talento qualquer que a gente tenha possa fazer a diferença, e a gente não faz. Por que muitas vezes a gente não faz? Por medo de julgamentos. E aí eu volto a dizer que isso não é uma questão apenas de nós como seres espíritas. Isso é o grande desafio que a gente está passando nesse século. O medo do julgamento. Como a gente espera que as pessoas entendam o que a gente quis dizer, que as pessoas entendam o que a gente está sentindo, que as pessoas compreendam o que a gente quer, e mais, né? A gente é tão ousado, a gente é tão abusado, que a gente também quer que a pessoa queira o que a gente quer, faça o que a gente faz e fale o que a gente fala. E nesse temor e nesse medo, nessa necessidade de ser aceito e de não aceitar julgamentos, a gente vai se anulando, a gente vai se perdendo, a gente vai seguindo padrões, e esses padrões não param de se multiplicar. E aí a gente segue padrões na forma de falar, a gente segue padrões na nossa alimentação, a gente segue padrões na forma da gente se vestir, a gente segue padrões nos nossos relacionamentos, porque parece que se a gente sair daquilo ali, alguém vai falar, alguém vai julgar, e a gente não está preparado para o julgamento, e a gente não está preparado para ouvir o diferente. Só que o nosso primeiro grande passo para a gente ter uma postura cristã diante da vida é estar preparado para ser diferente. É estar preparado para remar, muitas vezes, totalmente contra a maré. E essa remada contra a maré, majoritariamente, né, a maioria esmagadora das vezes, ela começa dentro da casa da gente. Ela começa no nosso pequeno núcleo familiar. E ela vai se expandindo. E aí é engraçado, porque algumas pessoas que conhecem pouco, né, dos postulados, vou focar então na doutrina espírita, as pessoas que conhecem pouco, assim, né, a nossa doutrina, a filosofia que segue, né, que também é uma ciência, já falamos isso várias vezes aqui, elas acabam muitas vezes não estando preparadas para compreender que todos nós somos centelhas divinas, independente da religião que nós temos. E aí se dão ao direito de criar expectativas em cima da gente, né? Se dão ao direito de achar que nós temos que ser exemplos para alguém, que nós temos que ser diferentes de todo mundo. E aí a gente começa a ouvir aquela famosa frase: nossa, mas você que é espírita fala isso? Mas você que é espírita faz assim? Como se nós tivéssemos a obrigação de representar uma classe, né? De estar à frente de um modelo, e nós não temos. Por outro lado, isso acontece porque nós permitimos que isso aconteça. Parece clichê, né? Às vezes as pessoas falam aquelas frasezinhas de eu sou o reflexo das minhas ações, eu sou o que eu penso, né? Tudo que acontece me permite. Aí sempre vem alguém, mas eu não... A gente é o que a gente quer ser. Não queria ser pobre, não sou o que eu quero ser. Mas não queria ser gordo, não queria ser magro, não queria ser alto, não queria ser baixo. Mas porque a gente quer interpretar tudo rápido, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo superficial. Mas é verdade tudo isso, sim. Porque se alguém está criando expectativas em cima de nós, é porque nós estamos permitindo que essas expectativas sejam criadas. É porque nós estamos alimentando nessas pessoas, né, o desejo de nos cobrar, de nos moldar. E aí a gente começa a não se aceitar. E aí temos duas situações que são as duas que eu quero traçar hoje. Os dois extremos, quero falar em cima dos dois extremos. Quando a gente se cobra demais, e o outro extremo, quando a gente se justifica demais. Quando a gente coloca que tudo é porque tem que ser. E aí, coitado do nosso pai, do nosso criador, né? Porque tudo é porque ele quis. Né? A gente vai lá, faz a maior besteira no trabalho, vai lá, faz a maior besteira na vida pessoal, mas é porque Deus quis que fosse assim. E a gente acaba seguindo nessa nossa sociedade esses dois extremos. A gente não quer ser cobrado como pessoas diferentes por ser espíritas,
mas nos momentos em que isso vai nos trazer algum perdão e que isso vai nos trazer algum tratamento diferenciado, daí a gente quer. Aí a gente faz questão de lembrar a pessoa, né? Usando aí N argumentos, né? Falando da caminhada evolutiva, se justificando. E aí, se a gente for ver, né, o nosso maior espírita contemporâneo ali, né, muito próximo a nós, que foi Chico Xavier, ele mostrou para nós que ninguém está livre de nenhuma vicissitude. O Chico sofreu todos os males possíveis e imagináveis nessa caminhada encarnatória dele. Ele sofreu males físicos, né, vários. Ele sofreu mazelas sociais, né, ele respondeu processos judiciais. Enquanto estava ali querendo fazer o bem, psicografando as obras, respondeu processos. Se não me engano, foi naquele caso do amigo X, não tenho certeza se foi esse, mas acho que foi esse, que ele chegou a ter que indenizar uma família, né? Em função daquilo que... foi esse, Jatânia, que ele estava escrevendo. E em nenhum momento nós vimos Chico, por exemplo, em nenhuma entrevista, em nenhum registro, se justificando por algo que ele estava fazendo, tentando transferir uma culpa, tentando transferir uma responsabilidade, cobrando de alguém, né? Puxa, mas como assim eu vou ser processado, mas eu estou fazendo isso aqui para ajudar vocês, ou algo do tipo. Então não nos é dado esse direito de nos isentarmos das nossas responsabilidades. Nós não temos o direito de usar esse caminho que nós escolhemos do Espiritismo para justificar aquilo que a gente faz de errado, para sempre transferir, né? Sempre o outro que é imaturo, o outro que está errado de criar expectativa, mas por que ele criou a expectativa em cima de mim? O que eu fiz para permitir? A gente quer ser tratado na sociedade, a gente fala tanto da igualdade, mas muitas vezes se uma pessoa não tem o conhecimento do que é a doutrina espírita, né? Eu presenciei esses dias uma situação dessa e fala, espírita, vocês vão no terreiro, não sei o quê, se ofende. Por que se ofender? Não basta dizer qual é a diferença dessa crença para outra crença, não. Toda situação que envolve uma ofensa, envolve uma ideia pré-existente de que aquilo ali é superior àquela que foi colocada. Então a minha religião não pode ser confundida com a tal, porque a tal não está em processo, não está no mesmo grau de evolução. E a gente não tem esse direito de se isentar, né? Só para lembrar, né? As 5 obras que foram materializadas, né? 5 obras que foram organizadas, todas por Allan Kardec, estão aí para nos dar esse suporte, para nos auxiliar como uma base, como uma referência, como onde buscar, né? Onde é que tem registro de uma situação que já tenha aparecido assim, como tratar um determinado sentimento que está ali dentro, que eu não sei se é meu, porque nós somos os reflexos, sim, das nossas ações. E já falei numa outra palestra que as nossas ações nada mais são do que a materialização, do que a prática do que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos fazer. Algumas vezes, né, conseguimos, né, o ser humano tem essa capacidade também, infelizmente, da dissimulação. Algumas vezes a gente consegue pensar uma coisa, fazer outra, falar outra, mas ninguém consegue isso 24 horas por dia. Então os resultados que nós colhemos são aqueles do que a gente realmente pensou, projetou e fez. Esses são os que nós vamos colher, esses são os que nós vamos prestar contas. Mas não, eu não concordo. Não concordo, eu acho que muitas vezes eu penso uma coisa e eu faço outra, não é minha culpa, não é assim, eu saio pensando, eu vou fazer assim, chega na hora, quando eu vi, fiz de outro jeito. Claro que se isso é uma constante na sua vida, a gente vai entrar numa outra questão, num outro mérito, né? Você não está conseguindo controlar o teu pensamento, a gente falou sobre a ansiedade no mês passado, você não está conseguindo controlar suas ações, peça ajuda, tem N profissionais, N locais que podem te auxiliar. Mas, na maior parte do nosso tempo, aquilo que nós fazemos foi aquilo que antes a gente pensou em fazer. Aquilo que antes a gente organizou no nosso pensamento. Então, a gente não pode se isentar daquilo que a gente fez, se justificando em cima de uma religião, se justificando em cima de uma situação, buscando, mas é porque na outra encarnação eu já fiz isso, então agora outra chance. A gente já não vem com essa memória para a gente recomeçar. Claro que, né, tem aí também a questão, estava colocando aqui para lembrar de falar,
que a gente não precisa ficar em cima dos extremos, onde então todo espírito é um ser angelical, é uma pessoa maravilhosa, né? A partir do momento que eu me assumo espírita, que eu estou entrando nessa caminhada, então é porque eu já sou muito evoluída, por isso que eu sou espírita. Então agora eu tenho que ser um ser angelical, que não vai cometer erro, essa é a imagem que tem que ter da minha pessoa. Por outro lado, as pessoas que não conhecem a doutrina, como eu falei, que tem um outro estereótipo, então estão nos demonizando por aí. Não, nem tanto a um e nem tanto a outro. Tanto é que, né, se a gente se tratar por esse adjetivo, então somos espíritas, né, somos pessoas espíritas. Tem espíritas nos tribunais? Tem. Tanto como juiz, como advogado, como promotor, como réu, como alguém que cometeu um delito, que fez uma atitude que não era legal. Tem espírita dentro do hospital? Tem. Como médico, como enfermeiro, como atendente, como doente, paciente, psicótico, perturbado, o que for. Nós somos seres em evolução, nós somos centelhas divinas. Só que nessa nossa caminhada tem uma responsabilidade que nós não podemos fugir, que é de estarmos numa doutrina que nos dá o conhecimento de saber que nós estamos num planeta, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, e tudo que nós aqui fazemos, nós prestamos conta a nós mesmos. E que nós retornamos quantas vezes necessário for, para a gente rever a nossa postura, para a gente refazer a caminhada, para a gente fazer de uma outra forma. E com isso, né, dessa forma, a nossa religião, o Espiritismo, ele não está negando que dentro dessa caminhada, como nós estamos encarnados neste planeta, nós estamos muitas vezes sintonizados com as energias desse planeta. E aí, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, é que tem esses extremos entre amor e ódio, né? Qual que é o grande desafio? Nunca se falou tanto no caminho do meio, que se data, né, que Buda já falava há tantos anos, como se fala hoje. Por que se encaixa tão bem isso na nossa sociedade hoje? Porque a gente está vivendo uma época do extremo. Então, fala-se, né, do amor e ódio, das virtudes e dos defeitos, né, do fazer e do não fazer, do fazer tudo e do não fazer nada. Então, essa busca por um caminho do meio, essa busca por uma caminhada possível, nós temos a obrigação de fazer. Então, quando a gente fala, quando eu coloquei ali no começo que eu queria falar sobre a postura espírita do espírita diante da sociedade, nada mais é do que aprender que nós estamos aqui para aprender, aceitar que nós estamos aqui para aprender, como qualquer pessoa de qualquer outra religião. E que nós prestamos conta ao Criador e a nós mesmos. Lá no final eu vou falar um pouquinho de como é que surgiu a questão da consciência, por que a gente fala da consciência. E isso já existia nas obras, e falar sobre essa busca por ter uma postura diferente diante da sociedade já existia nas obras, já. Eu escolhi 2 trechos só, para não me alongar muito, né? Então, na questão 779 do Livro dos Espíritos, eu escolhi essa, onde a pergunta foi: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou progresso, ou não é mais que o resultado de um ensinamento? Então, olha só, a gente é o produto de alguma coisa que a gente já viveu, que a gente já aprendeu, ou nós que trazemos, né, que temos que buscar uma energia por aprender alguma coisa? E olha que responde: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Questão 781, vou juntar as duas. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não. Mas pode entravá-lo algumas vezes. Trocando em miúdos, a gente consegue frear um processo grande que esteja acontecendo? A gente vai regredir? Não. Mas a gente pode travar, a gente pode estagnar. Por que a gente veio em sociedade, então? Para que a troca de conhecimentos, a troca de aprendizagem aconteça. Então, nós somos, acima de tudo, acima de espíritas, nós somos seres sociais. Nós viemos para viver na sociedade. Porque ali fala que os mais adiantados ajudam os outros a progredir e nós somos os mais adiantados? Não. Porque em determinadas situações
nós perceberemos que nós teremos maior facilidade em lidar. Aí sim posso até usar a expressão do adiantamento. E em outras situações, nós é que teremos a dificuldade de lidar, e outros irmãos, outras pessoas é que nos servirão de ajuda, de auxílio, de exemplo para lidar com a situação. Mas acima de tudo, vou pegar o exemplo que eu dei ali na primeira leitura do textinho do publicitário. Se nós somos seres políticos, se nós somos seres sociais, nós estamos, acima de tudo, a gente tem que estar aberto a aceitar essas mudanças. Abertos a aceitar que a nossa postura não tem um padrão. Que em alguns momentos nós acertamos, em alguns momentos nós erramos. Que em alguns momentos nós sentimos força em determinadas situações, em outros nós sentimos fraqueza em determinadas situações. Mas em qualquer um desses, sejam nos nossos momentos de força, sejam nos nossos momentos de fraqueza, a gente tem que ter a humildade de saber que tudo que aconteceu é resultado sim dos nossos pensamentos, das nossas ações, e é para nós. Nada acontece no nosso entorno que nós não tenhamos que vivenciar. Nada acontece próximo a nós que nós não tenhamos algo para aprender com aquela situação. Então essa é a primeira postura que a gente tem que ter diante da vida e da sociedade. A postura de ter a nossa mente aberta para saber que nós erramos e que muitas vezes seremos cobrados por esses erros e que nós podemos aprender a lidar com essa cobrança. Que nós temos a opção de sair brigando com todo mundo agora, então, porque estamos exigindo, né? Porque, você é espírita, isso e aquilo. Ou a gente pode filtrar daquela cobrança o que a gente vai aprender com ela. E pensar, puxa, mas se está me cobrando, se está exigindo uma postura minha, é porque em algum momento essa pessoa está contando com o meu exemplo, está contando com a minha postura para seguir o caminho dela. Então a gente tem que se sentir feliz com as cobranças. E não estereotipado, e não humilhados, e não cobrados. Uma outra coisa importante, né? Que dentro da nossa doutrina, uma outra postura que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia é a postura da ação. Por que a postura de agir? Porque reagir é muito fácil. Qualquer ser consegue reagir. Qualquer um. Né? A situação acontece, já tem uma reação ali rapidinha. Qual que é nosso grande lance assim, numa encarnação como espíritas? Para saber que a gente veio para agir. Ou seja, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que trilhar um caminho que muitas pessoas não trilharam ainda, que muitas não fizeram. Então, antes de esperar que algo aconteça, eu vou reagir àquilo ali, não. Eu não vou esperar que algo aconteça. E é essa sabedoria e é essa humildade que são as nossas grandes dificuldades. Porque ao mesmo tempo que a gente quer evoluir, a gente muitas vezes acha que nesse processo de evolução, nós queremos dar notas, queremos dar números, dizer que a gente está acima, à frente, seja onde for. Não, a gente só está numa caminhada diferente de outras pessoas. Então, a doutrina espírita nos convoca, nos chama para agir e não reagir. Ela nos convoca para promover mudanças, para despertar dentro da gente e das pessoas que vieram nesse convívio social com a gente, algum sentimento de fazer melhor, algum sentimento de ser centelha divina. E para isso a gente não pode se vitimizar, a gente não pode ficar o tempo todo se lamentando. Tristeza todo mundo pode sentir. Não é? Mas você é espírita, está chorando. Mas você é espírita e está triste porque alguém morreu e você é espírita. Sim. Somos todos seres em evolução. Mas a forma que a gente vai agir diante do nosso dia a dia tem que ser nossa. O primeiro passo tem que ser nosso. Eu peguei um texto aqui. Eu falei que não ia ser polêmica, né? Mentira. Eu não consigo. Eu peguei um texto aqui, que foi publicado na Folha de São Paulo, há mais ou menos um mês, que eu gosto muito, né? E quando eu falei sobre a ansiedade no mês passado, eu falei um pouquinho dessa questão da ação e reação, não sei se todos estavam presentes, e eu disse que nós somos, né, esse resultado das nossas ações, mas a gente muitas vezes só quer colher os bons resultados. E as redes sociais refletem um pouquinho disso. Né? Quando coloca a foto lá feia, a gente tá feio, o corona tá no pior dia. Mas a gente espera que todo mundo comente lá, linda, né?
Ai, que show! Ai, que... A gente não está preparado para a sinceridade, né, nas redes sociais. E aí, de repente, hoje a gente fala das redes sociais como sendo o grande vilão da convivência do ser humano, e não é. Apenas é um instrumento que acabou fazendo com que as pessoas, por não estar diante, né, fisicamente do outro, se expressem. E como é difícil se expressar. Então a gente volta para aquilo que eu falei no começo dos padrões. Então é mais fácil, ao invés de eu me expressar, de eu só reagir, de eu seguir padrões. De eu só colocar lá o que é bonitinho, de eu só colocar lá o que vai dar a entender que eu faço tudo certo, o que vai dar a entender que tudo está maravilhoso, né? Só que as redes sociais hoje, elas estão ocupando um papel que alguns anos atrás era da TV, né? A TV também teve a sua época de vilã, de que as crianças iam quebrar tudo, matar, fazer não sei o que assistia a TV. Tudo que está no nosso entorno, na lei da sociedade, a gente vive numa sociedade para a gente aprender com o que está no nosso entorno. Só que nós conduzimos, nós agimos em cima daquilo ali, né? Então, como a gente está na sociedade, a gente tem vários subsídios para a gente aprender. E aí, quando a gente teve essa aproximação do mundo, né, esse processo de globalização, de trazer os lugares para mais perto através das redes sociais, a gente tem que usar isso para tirar aprendizado, e não para nos limitarmos a elas, não para nos aprisionarmos a elas, né? E esse texto que eu peguei, ele foi publicado na Folha de São Paulo pelo Gregório do Viver, logo em seguida de que teve uma campanha nas redes sociais, não sei se vocês recordam, que as pessoas foram convidadas a deixar colorido lá o seu avatar, né? Deixar colorido lá a sua foto de perfil, em apoio a um movimento anti-homofóbico. E aí já foi suficiente para gerar, né, as reações. Olha a diferença da ação e da reação, né? A ação, eu lanço alguma coisa, eu começo uma discussão, eu planto uma semente boa. E a reação, né, como todo mundo agora em cima do que já foi feito, se dá o direito de julgar. E aí houve toda uma reação, eu vou falar especialmente do Brasil, em cima daquilo. E aí o Gregório escreveu um texto que eu particularmente gostei muito, me vi muito nesse texto, que nós como espíritas vamos nos enxergar aqui. Porque como a gente tem medo das reações diante da sociedade, a gente muitas vezes, quando eu falei dos extremos, a gente opta pelo não fazer. E o próprio Evangelho diz, né, que o problema não está necessariamente nos que fazem o mal. Se a gente for fazer um levantamento na nossa sociedade, quem faz o mal é uma minoria. O nosso maior problema não está em quem faz o mal. A nossa salvação também não está só em quem faz o bem. O nosso grande problema está nos que não fazem nada. E o não fazer nada é mais cômodo. Porque quando eu não faço nada, eu não corro risco de me expor, eu não corro risco de ser julgado. Então é melhor ficar quietinho ali, deixar tudo passar, né? Deixar tudo passar batido, para não ser julgado. Então eu gostei muito desse texto, porque eu quero falar um pouquinho sobre o comodismo que muitas pessoas conseguem ter em cima da doutrina espírita, né? De usar a doutrina para se acomodar. Não, mas eu vim para passar por isso, porque na outra encarnação eu fiz aquilo ali, então agora calma. A gente veio para aprender. Nós colhemos as nossas ações, colhemos, mas nós não precisamos ter a mesma postura, senão não precisa vir, né? Então eu quero ler esse texto para vocês. Foi publicado dia 13 de julho. Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia. Essa bandeira é fácil. Quero ver levantar a bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia. Estatisticamente, a transfobia afeta muito pouca gente se comparado ao machismo. Então você é contra o machismo, mas a mulher está muito mais incluída na sociedade do que os negros, e vai por aí. Você é de esquerda, mas não doa para os pobres? Hipócrita. Ah tá, você doa para os pobres, então você é populista, você é culpado, você é assistencialista. Cíntia Suzuki resumiu bem. Você coloca um avatar coloridinho. Aí não pode, porque tem gente passando fome. Aí o governo faz um programa para as pessoas não passarem mais fome. E aí não pode, porque é sustentar vagabundo. Moral da história. Deixe os outros ajudarem quem bem entenderem, já que você, no final das contas, não vai ajudar ninguém. Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne não é o não comer carne. Chato mesmo é aguentar a reação dos carnívoros. De onde você tira a proteína? Você tem pena de bicho? Ah, mas de rúcula você não tem pena, né?
E das pessoas que colhem a rúcula, você não tem pena? E dos peruanos que não podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome, você não tem pena? É estranho que, independentemente da sua orientação em relação à carne, não há quem não concorde que o vegetarianismo até seria melhor para o mundo, seja do ponto de vista dos animais, ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de tudo junto. Mas o problema é exatamente esse. Alguém está fazendo alguma coisa, e isso lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Quando o vizinho separa o lixo, você se sente mal por não separar o lixo. A solução? Xingar o vizinho. Ah, esse hipócrita, ele separa o lixo, mas ele fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho. Quem não faz nada para mudar o mundo está sempre muito empenhado em provar que a pessoa que faz alguma coisa está errada. Melhor seria se usasse essa energia para tentar mudar, de fato, alguma coisa. Como diria minha avó, se não ajuda, não atrapalha, né? Se não ajuda, não estrova, dizia minha avó. E aí eu quis mostrar isso aqui, que a gente está vivendo uma situação de comodismo. Ah, você vai na casa espírita. Ah, mas é fácil tu ir na casa espírita, tua família também vai. Quero ver tu ir na casa espírita com a família que eu tenho que não vai. E daí, de repente, a tua família começa, a família dessa pessoa começa na casa espírita. Ah, mas assim, é fácil ela ir na casa espírita. Porque a família dela vai, quero ver se ela trabalha onde eu trabalho, que ninguém aceita o espiritismo. E aí, de repente, no trabalho dessa pessoa, as pessoas começam a ler, começam a se informar e descobrem que a gente não come criancinha e não mata bichinho aqui dentro. E aí a gente fala, ah, mas assim, é fácil, no trabalho dela ninguém julga ela, as pessoas também vão querer ver ela aí na casa espírita, se no trabalho... E assim a gente vai buscando situações para sempre justificar aquilo que não é feito. Porque, ah, você é espírita, mas come carne, ou você não come carne, mas você fuma cigarro, você não fuma cigarro, mas você não separa o lixo, você não separa o lixo, mas você não ajuda o asilo. Ah, você ajuda o asilo, mas você esquece que tem as creches. Ah, você ajuda as creches, mas tem os grupos de proteção ao animal. Ah, ajudar animal é fácil, quero ver ajudar os mendigos. Ah, você ajuda o mendigo, ajudar mendigo é fácil, quero ver... E aí, no final das contas, as pessoas gastam mais tempo e mais energia criticando quem faz alguma coisa e no final não faz nada. Então, quando eu coloquei ali postura do homem espírita na sociedade, eu só quis dizer a nossa postura diante da nossa vida. A gente tem que fazer alguma coisa, ponto. E a gente tem que começar por alguma coisa. A gente tem que começar em algum momento. E quando a gente começar, nós que decidimos traçar aquele caminho. Nós que decidimos começar. E a gente não pode obrigar todo mundo a começar porque a gente começou. Então agora eu não quero mais comer fritura, então eu vou proibir todos os lugares de ter cheiro de fritura, porque se tiver cheiro de fritura eu vou comer fritura e a culpa é dos lugares que fizeram a fritura. Então agora eu resolvi ir para a casa espírita, mas a minha vida está mais difícil porque a casa espírita me fala que eu tenho que mudar a minha postura. Mas as pessoas da casa espírita que me disseram que eu tenho que mudar a minha postura não tem problema no seu dia a dia por ser espíritas. Então eu não vou mais na casa espírita porque lá falaram que eu tenho que mudar a minha postura. E aí o errado não sou eu que não mudo de postura, é a casa espírita que falou para eu mudar de postura. Que não me deu uma receita, que não baixou um negócio para resolver a minha vida. Porque mesmo que baixe o negócio que vai resolver a minha vida, eu vou achar alguma coisa para reclamar na minha vida. E aí, no fim, a postura espírita que eu queria falar da gente na sociedade vira postura nenhuma. Nem de espírita, nem de católico, nem de evangélico, nem de amarelo, nem de branco, nem de roxo e nem de nada. Quantas vezes a gente vem para a casa espírita esperando que uma receita seja dada aqui? No mês passado eu falei sobre a cura espiritual da ansiedade. Muita gente entrou em contato comigo através da rede social e falou que se identificou com o tema, que está buscando, que se identificou com alguma determinada situação, que começou a buscar ajuda, que está exercitando, enfim. E muita gente colocou, tá, no fim das contas eu não entendi o que você disse, o que eu tenho que fazer? Não vai entender porque eu não vou dizer o que tu tem que fazer. Porque às vezes eu não sei nem o que eu tenho que fazer, como é que eu vou dizer para o outro o que ele tem que fazer? Então, a nossa postura diante da nossa sociedade tem que ser a postura que nós acreditamos que é a correta para a nossa vida. Porque se a gente começar fazendo uma mudancinha na nossa vida, essa mudança já vai refletir nas pessoas que convivem com a gente.
porque nós somos uma sociedade. E se eu for alguém melhor, quem está próximo de mim também vai querer ser alguém melhor. E aí entra numa outra questão, que às vezes algumas pessoas não vão curtir esse alguém melhor que eu quero ser. E aí eu vou ter que fazer uma escolha. Se eu quero ser alguém melhor e não estar perto dessas pessoas porque elas não estão preparadas ou elas simplesmente não querem essa minha nova roupagem, ou se eu vou voltar a ser o que eu era para estar perto dessas pessoas. Tem resposta certa, assim, A ou B? Não. Eu vou escolher. E aquilo que eu escolher, eu tenho que estar preparada para as consequências que virão daquilo que eu escolhi. E não sair por aí cobrando. Puxa, mas eu comecei a vir para a casa espírita e agora minha vida desandou. Parece que agora apareceram mais problemas, parece que agora tudo ficou mais difícil. Com certeza. Porque agora você se propôs a mudar a sua postura e solucionar as coisas que estavam te fazendo mal. Então não é que aumentaram os problemas, é que coisas que antes você não enxergava como problemas, agora você vai enxergar. E isso vai assustar. Então, outra postura, né? Outro passo que a gente tem que fazer para essa mudança de postura é exercitar tolerância e respeito. Duas palavrinhas que também, como todas as palavras, né, nós na sociedade a gente consegue dar um significado totalmente fora do que deveria, né? Porque agora a gente fala em ser tolerante, parece que virou ser burro, ser boco-boco, não falar nada, né? Ah, mas por que tu tá brigando comigo? Tu tá tão intolerante. A pessoa te faz burro de cargo uma vida inteira. Uma hora tu resolve que tu não quer mais ser burro de cargo. Aí você fala pra ela, oi, tudo bom? Um abraço, eu não quero mais ser burro de cargo. Nossa, mas você está tão intolerante. O que é, na verdade, a tolerância? Se a gente for procurar nas obras espíritas, quando a gente fala de tolerância, a gente fala como um sinônimo de aceitar o que vem fora de nós. Tá? Então, estou tolerando, estou aceitando uma determinada situação. E o aceitar não significa necessariamente ser conivente com aquela situação, mas entender que naquele momento você vai aceitá-la sim. O que quer dizer isso, Fran? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu estou dizendo que eu quero ser tolerante. Então, eu estou dizendo que eu gostaria de viver em cima de alguns princípios, né? Não fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim e o inverso. Não deixar que os outros façam para mim aquilo que eu me propus a não fazer para os outros. E essa postura é uma postura que tem que vir diante de uma convicção de querer mudar. Porque, novamente, a nossa sintonia espiritual muda, a nossa anteninha se sintoniza em outros canaizinhos e quem não estiver nesse canalzinho não vai mais conseguir sintonizar. E por que é importante ter tolerância? Porque a gente tem que viver em sociedade. Então, em determinados momentos, eu vou tolerar uma determinada situação, eu só não vou fazer parte dela. Então, eu não concordo com o que o meu patrão falou. Ah, então agora eu vou sair do meu trabalho, porque a palestrante falou que eu não preciso mais ficar perto de quem eu não quero. Eu não falei que ninguém precisa morrer de fome, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não concordo com aquilo que o meu patrão falou. Mas eu executar aquela tarefa não está mudando em nada o meu caráter, eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou me prejudicando, eu não estou me corrompendo. Eu apenas estou executando uma ação dentro de uma coisa que eu fui contratada, que para a empresa, né, para essa pessoa que representa a empresa, está certo. No dia que eu tiver a minha, eu não faço. Mas ali eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, eu tenho que tolerar que a visão dele é aquela. E ali, o que vale não é a minha visão. Porque se eu fui parar naquela empresa, alguma aprendizagem eu vou ter também dentro daquela empresa. Eu gosto daquela frase do Voltaire, né? Onde ele fala, não concordo com nada do que você diz, mas eu defenderei o seu direito de dizê-lo até o fim. Então eu posso não concordar com nada do que está acontecendo, do que a pessoa me falou. Mas eu tenho que ter a tolerância de perceber que essa pessoa tem o direito de ter o pensamento dela e as atitudes dela. E eu vou respeitar. A partir do momento que respeitar aquilo ali significa algo diferente, que eu estou entendendo, a pessoa está entendendo que por respeitar eu tenho que tomar um rumo diferente na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não acho certo, alguma coisa que não leve para o caminho do bem,
aí eu saio desse caminho. Agora, se respeitar e tolerar aquela situação é apenas não causar uma briga, não causar uma sintonia ruim naquele momento, não causar uma baixa naquela energia, não tem por que eu não fazer. E isso é viver em sociedade. Uma parte agora, nada sobre necessariamente os ensinamentos do Evangelho, mas eu costumo dizer, né, que quando a gente é jovem, quando a gente é novinho, faz tempo, aí a gente fala, né, não engula o sapo, não leva desaforo para casa. Quando a gente fica mais velho, a gente só escuta esse tipo de frase na boca de quem está desempregado, sozinho, isolado. Né? Por quê? Porque a gente aprende que o engolir sapo, na verdade, é tolerar e aceitar que algumas pessoas pensam diferente e que nem sempre a gente tem que estar certo. Às vezes, entre o estar certo e o estar perto de alguém com quem a gente está aprendendo, é melhor. Seja o patrão, seja o parente, seja a doutrina. Eu nunca vi abrir tanta religião, abrir tanta casa religiosa como nos últimos tempos, porque as pessoas estão tratando a religiosidade, a postura que a gente tem que ter diante da sociedade como fast food. Não, eu gosto daquela casa espírita da Tia Tânia, porque eles falam isso e aquilo, eu vou lá. Mas hoje aquela menina lá falou um negócio que eu já não gosto, eu não vou mais lá, vou procurar aquela outra, porque aquela tem aquilo ali que eu gosto, mas não fala aquilo ali que ela falou. E aí, de repente, vai abrindo, e daqui a pouco cada um está criando a sua igreja, o seu espaço, a sua casa espírita, o seu o que for, para ficar sozinho. E aí, o nosso grande desafio, que é a vida em sociedade, não existe mais. Por quê? Porque a gente não aprendeu a tolerar. Só mais uma questãozinha, né? Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que eu falei que ia dizer no final, usa a palavrinha consciência. Né? Dentro do Espiritismo, como é que a gente acaba entendendo a consciência? Né? A gente vai além dessa consciência física. Tudo aquilo que a gente já armazenou, que a gente já trouxe das nossas vivências e que a gente acredita, aquilo que nos faz bem, aquilo que está dentro da bondade, aquilo que está dentro da caridade. Né? Então, às vezes a gente se sente desconfortável em algumas situações e a gente usa a expressão, nossa, não sei porquê, mas me deu um peso na consciência. Né? Por quê? Porque aquela situação tocou um alarmezinho ali, tocou uma campainha de algo que a gente já vivenciou muitas vezes até em outras encarnações, até em encarnações passadas, e que a gente se remeteu àquilo, que alguma coisa nos fez sentir aquilo ali de novo e perceber, não, isso ali não está certo, isso ali eu não devo fazer. Mesmo quando a gente não aprendeu que aquilo ali não era para fazer, quando não faz parte da nossa cultura, o tal do peso na consciência. E daí a gente fala, puxa, como é que tem gente que faz atrocidades, que faz coisas horríveis e não tem peso na consciência? Na verdade, o que é essa questão da consciência? São pessoas que, na verdade, então, não desenvolveram aqueles sentimentos, né? Não desenvolveram aqueles pensamentos ainda, né? Em cima de amor, em cima dos ensinamentos. Então, para elas, aquilo não toca, aquilo não choca. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Né? Eu vi que alguém assassinou alguém. Meu Deus, como é que pode? O cara matou a própria mãe. Como é que ele consegue dormir? Não, ele consegue. Não, ele não consegue. Ele consegue. Porque ele não desenvolveu dentro da construção da postura dele. Ele não desenvolveu nas demais encarnações, e nem nessa provavelmente. Ele ainda não desenvolveu esse sentimento que a gente chama de consciência, de se sentir mal com alguma coisa que ele fez, que está saindo desse caminho. Então, para encerrar, né? Ser espírita não quer dizer que a gente está safo, né? Que a gente está tranquilo, que tudo vai dar bem. Então eu vou começar a ir na casa espírita, que tudo vai fluir. Vou começar a dar palestra também, que daí tudo dá certo. Eu vou ter a melhor família, os melhores amigos, o melhor trabalho, o melhor tudo. Porque eu estou na casa espírita, não. Na verdade, a postura que a gente tem que construir diante da sociedade é uma postura de amor, é uma postura de mudança, é uma postura de crescimento. Independente de nós estarmos ou não na casa espírita. É isso que a gente veio para travar, né? Quando você diz que fora da caridade não há salvação, fora da prática do amor é que não há salvação. Então, qual é a grande postura, qual é o grande lance, a grande questão dessa história? É a gente mudar o nosso olhar diante das situações. Porque quando a gente não consegue mudar a situação, a gente consegue mudar o olhar diante de uma situação. E aprender a se cobrar, mas também a se perdoar. E aí, para encerrar, a última historinha, que eu falei que eu tinha escolhido umas historinhas, foi essa aqui. Não achei autor dessa. Um sábio rei foi visitar a prisão de seu palácio e começou a escutar as queixas dos presos.
Um preso acusado de ter cometido um assassinato disse: eu sou inocente. Eu vim para cá porque eu quis assustar minha mulher e sem querer bater. O outro disse: me acusaram de suborno, mas tudo que eu fiz foi só aceitar um presente que me ofereciam. Qualquer semelhança aqui com a nossa região é mera coincidência. Todos os presos clamaram ao rei por inocência, até que um deles, um rapaz de pouco mais de 20 anos, disse: majestade, eu sou culpado. Eu machuquei o meu irmão numa briga e eu mereço castigo. Este lugar me faz refletir sobre o mal que eu causei. O rei imediatamente chamou os guardas e ordenou: expulsem este criminoso da prisão. Com tantos inocentes aqui, ele vai acabar corrompendo todos eles. Então, quando a nossa consciência não cobra da gente os nossos erros, a tendência é a gente continuar errando. Enquanto a gente não percebe que a gente está fazendo errado, enquanto a gente não sente que aquilo está fazendo mal, a gente continua fazendo. E aí, a gente não está tendo mudança de postura nenhuma. Quando a gente começa a perceber, independente dos julgamentos dos outros, independente do que acontece, né, exterior ao nosso coração, à nossa mente, quando a gente percebe que aquilo não está nos fazendo bem, não está nos fazendo crescer, aquilo é a nossa consciência. Quando a gente permite escutar a nossa consciência, automaticamente a gente acaba tendo mudança de postura. Então, a minha mensagem de hoje era essa. Eu quero que a gente possa, né, ter forças para mudar a nossa postura, independente daquilo que venha junto, que a gente esteja preparado para o que vem junto com isso, porque no final da história nada melhor do que uma consciência tranquila, né, do que um sentimento de eu fiz o que eu acreditava que podia fazer, eu fiz aquilo que não ia machucar e nem ferir ninguém, e eu quero continuar aprendendo. E a casa espírita e qualquer outra casa de qualquer outra religião que esteja embasada no caminho do bem, no caminho do amor, sempre vai estar aberto para quem quer mudar de postura. A gente só tem que dar o primeiro passo.